Estamos, uma vez mais, analisando o texto em nossas versões, mas sempre à luz do grego koine, que é justamente a língua utilizada na composição do Novo Testamento. Quando nós lemos o capítulo 28 de Mateus, versículo 19, conforme eu destaco aqui, nos diz o seguinte: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, em nossa língua portuguesa, esse ide, portanto, ide, dá a ideia de imperativo, porque se encontra nesta forma no português. Daí as pessoas concluem que a ordem dada é ir e pregar o evangelho, ou seja, a pessoa precisa fazer missões ou evangelismo em outras terras, tipo missões nacionais, missões mundiais, e muitas pessoas se sentem frustradas porque não foram chamadas ou vocacionadas para ir e pregar o evangelho. Mas acontece que na língua grega o id aqui não está na forma que a gente chama de imperativo, ou seja, não está determinando uma ordem. A ideia aqui, dessa palavrinha que foi traduzido como, portanto, ide, a ideia é indo, ou seja, Jesus estava dando uma comissão aos seus discípulos após a ressurreição. Ao ir ou indo, ao sair dali, eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mas, afinal de contas, se na tradução nossa coloca esse ide como imperativo, e na verdade não é no texto original, aqui não é, em hipótese alguma, um imperativo, tem algum imperativo, tem alguma ordem dada dentro desse contexto ou desse versículo em especial? Sim. E qual é o, o imperativo aqui, a ordem dada por Jesus? É esta palavrinha aqui, ó, está nesse modo que a gente chama de imperativo, que é uma ordem, é uma determinação dada por Deus, ou, de uma forma específica, por Deus através da pessoa bendita de Cristo Jesus. E esta palavrinha aqui se refere justamente a fazer discípulos. A ordem dada a Jesus é justamente esta, fazer discípulo. Isso significa que a grande comissão não é simplesmente algo que vai começar no âmbito nacional ou ainda mundial. É algo que começa onde nós nos encontramos, geograficamente falando, ou seja, faz parte também da grande comissão o nosso bairro, o nosso município, o nosso estado, por extensão, o nosso Brasil e, quando não, mundo. Mas sempre a ideia de que fazer discípulos é, no texto grego, a forma imperativa. Independente do lugar que você esteja, você precisa fazer discípulos. Discípulos de quem? Discípulos de Jesus. Ninguém é encorajado a fazer discípulos de si mesmo. Vocês não devem ter seguidores, mas realmente devem fazer discípulos de Jesus, assim como vocês também o são de Cristo Jesus. E a palavrinha aqui em destaque, vamos ler de uma forma pausada para que você possa aprender o grego devagarzinho. Vamos lá. A próxima sílaba. Mate. Aqui vai entrar, tem um ditongo, mas eu vou fazer com você. T, esse epsilon com Y tem o som de eu. Aí, nesse caso aqui fica teu, aqui é um sigma, sa, e agora T. Vamos ler devagarzinho? Mate, mate, teu sate. Mate, teu sate é a palavra que está indicando
a forma imperativa, isto é, uma ordem. Mate, teusate, melhor dizendo, mate, teusate. E por que a gente está adequando, ajustando esta pronúncia? Porque aqui, embora que seja um ditongo, onde eu, aqui se encontra a sílaba tônica. A pronúncia erasmiana, ainda que com uma ligeira adaptação, seria Mateu, Mateusate, Mateusate. Esta é a pronúncia aproximada do grego koine. Fiquemos com esta informação, ciente de que aqui não tem a ordem imperativa, mas sim nesta expressão que vem a seguir, que é fazer discípulo. Ou seja, ainda que você não tenha saído do nosso Brasil, ainda que você não tenha ido para um outro estado, você, como seguidor de Jesus, tem a incumbência de Jesus de fazer discípulo dele e para ele. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro em análise sobre o texto grego.